pessoal, nessa videoaula a gente vai continuar falando sobre propriedades dos materiais. Aqui a gente vai colocar um pouquinho em prática a obtenção desses valores de propriedades, ok? Então vamos começar com as propriedades gerais dos materiais. A primeira que nós temos é a extensão. A extensão seria o corpus que ocupa um lugar no mesmo espaço. Então, um exemplo aí de extensão é uma água, um copo d'água. Outra propriedade é a impenetrabilidade. Não é possível dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço. Então, dois corpos eles não conseguem ocupar o mesmo lugar no espaço. Um exemplo clássico disso é você pegar um copo, tá, vazio, e colocar um papel nesse copo, como está aqui no exemplo, papel. E tem um recipiente com água, tá? Aqui ele colocou um líquido azul só para vocês poderem visualizar. Ao virar esse copo dentro desse recipiente, a água não entra no copo e não molha o papel. Você pode tirar ali que o papel vai sair seco. Por que isso acontece? Porque nós temos ar dentro do copo e por isso ele não vai entrar aqui e não vai molhar o papel. Outra propriedade que nós temos é a inércia. É a propriedade do corpo de permanecer em repouso ou em movimento caso as forças que atuem nele se anulem. Então, um exemplo clássico é quando a gente está no ônibus, principalmente em pé, e aí o motorista, nós estamos lá parados, e o motorista dá aquela freada. A tendência da gente, do nosso corpo, é manter parado. E aí a gente leva aquele solavanco para trás. Bom, outra propriedade é a porosidade, que é a propriedade que o material não é contínuo. Há espaço entre as massas. O material ele não é 100% sólido, 100% permeável. Não existe isso, tá? Sempre existe pequenos poros, mesmo que sejam reduzidos, mas existe no material. A atração é a propriedade da matéria atrair a matéria, né? A lei de atração das massas. Um exemplo disso é a Terra que atrai a Lua. Outra propriedade é a divisibilidade. Os corpos se dividem em fragmentos cada vez menores. Então, se a gente pegar uma pedra e for quebrando, a gente vai dividindo ela cada vez mais em fragmentos menores, até a gente não conseguir ver mais esse fragmento, mas existe aquele fragmento ali. E a outra propriedade é a indestrutibilidade. Então, a matéria ela não pode ser destruída, apenas transformada. Um exemplo disso é quando a gente pega uma palha, né, uma madeira e queima. A gente não destrói a madeira, a gente transforma ela em cinza. Agora nós vamos falar de propriedades mais específicas que a gente vai precisar na nossa disciplina. Essas são bem importantes: massa específica, peso específico e densidade. Essas três propriedades parecem algo similar, principalmente quando a gente fala de massa específica e densidade, mas que são distintas. Bom, a massa específica, a gente vai representar ela com essa letra grega que parece um P, mas não é o Rho. Então, a massa específica é definida como a massa dividido pelo volume do sólido, que é o volume mesmo do material. Então, nós temos massa dividido pelo volume. Então, eu coloquei aqui a unidade que normalmente a gente vê. É claro que existem outras gramas por centímetro cúbico, tá? E aí nós temos quilo por metro cúbico. Peso específico, ele é dado por essa letra que não é Y, é gama, é igual o peso. Peso, gente, massa é uma quantidade da matéria, é constante para o mesmo corpo. Peso é a força que a massa é atraída para o centro da Terra. Então, o peso é uma força, ok? É diferente de massa. Então, é peso dividido pelo volume. Por isso que é dado em Newton por metro cúbico, né? Uma unidade de força por uma unidade de volume. Lembrar que
para eu determinar o peso de um corpo, é massa vezes a gravidade. Bom, densidade. Densidade, a gente confunde muito e vocês devem ver muito densidade como massa específica. Para nossa disciplina, não é a mesma coisa. Massa específica é ρ, massa dividido pelo volume. A densidade, que é dada por D, é massa dividido pela massa da água destilada. Então, eu pego a massa do material que eu estou medindo e divido pela massa da água destilada. E esse valor é um valor abstrato, ou seja, não tem unidade. Agora, eu vou mostrar para vocês a diferença entre volume aparente e volume do sólido. Então, nós temos aqui um recipiente e aqui tem o meu material, que são essas bolinhas de vermelho. Esse é o meu sólido. Então, o volume aparente seria o volume do meu sólido, que são essas bolinhas vermelhas, só elas, mais o volume de vazios. Ou seja, entre essas bolinhas vermelhas aqui tem vazio. Então, há um volume de vazio. A soma vai me dar um volume aparente. E a gente vai trabalhar muito com isso. Então, vamos para um exemplo, aplicação prática disso aí. Então, em um ensaio de massa específica de agregado graúdo, a gente vai ver esse ensaio, foram pesados 2 kg de brita no estado saturado com superfície seca, SSS. Em seguida, a brita foi levada à estufa e após 24 horas, a massa do agregado era de 1,89 kg. Posteriormente, essa mesma massa submersa e pesada em balança hidrostática, de forma que a massa submersa medida foi de 1,24 kg. Determine a massa específica da brita na condição SSS. O que é essa condição SSS? Estado saturado com superfície seca. Bom, nós temos aqui a partícula. Ela está seca. Quando eu saturo ela, a gente satura o material, a gente satura com água. Então, eu saturo essa pedra, essa brita com água e seco. Eu seco só a superfície. Seco a superfície de forma que na parte interna da pedra ainda contém água. Vamos lembrar que lá nas propriedades gerais, todo material, mesmo que aparente ser sólido, ele tem poros. E brita, a gente vai ver, né, agregado graúdo, principalmente a brita, ela tem poros que ela absorve a água. Então aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui nós temos brita molhada, né, com a superfície seca, né, ou seja, saturada com a superfície seca. Então, nesse ensaio, a gente vai utilizar essa massa aqui. Então, a gente vai usar a nossa massa de 2 kg. Posteriormente, essa mesma massa submersa é pesada em uma balança hidrostática. De forma que a massa submersa foi de 1,24 kg. O sistema de balança hidrostática funciona da seguinte maneira. A gente pega uma balança convencional, e na parte inferior dessa balança existe um gancho que a gente conecta um cabo que fica tracionado por um cesto, e esse cesto ele tem que ser aberto para permitir a passagem de água, e dentro desse cesto a gente coloca o nosso material, a nossa brita. Então esse cesto ele tem que estar dentro de um recipiente com água. Então esse recipiente pode ser um balde, pode ser uma caixa d'água, enfim. A gente coloca esse cesto com a brita dentro desse recipiente com água. E assim, a balança, ela mede a massa submersa desse material. A pedra, o cesto com brita, ela tem uma força P, ela tem um peso. Eu falei com vocês que todo corpo, ele tem um peso. Então, peso, massa, vezes aceleração da gravidade. É uma força que vai para o centro da Terra, lá para baixo.
A água, ela exerce um empuxo. Então, a água, a tendência dela é gerar uma força de deslocamento desse corpo. A gente está tirando o espaço da água ali. Então, tem uma força de empuxo que ela é contrária à força-peso, tá? Que essa força é aqui, ó. E esses cabos aqui, eles estão tracionados, eles estão sendo puxados. Então, há uma força de tração puxando esse cesto. Perceba que nós temos um sisteminha aqui de força. Nós temos que, para esse sistema ficar em equilíbrio e eu conseguir ter o peso, eu preciso que o peso da minha brita seja igual à soma do empuxo, da força do empuxo, mais a força de tração. Então, através desse sistema aqui, é que eu consigo aferir o volume de água deslocado nesse sistema. Eu tenho aqui a minha equação novamente. Eu falei que peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Lembrando que essa massa, esse peso, é o peso da brita. E essa brita, ela tá úmida, ela tá no estado saturado com superfície seca. Então, essa massa M aqui, bom, a força de empuxo, ela é dada como a massa específica da água vezes o volume, que é esse o volume que a gente quer, que é o volume ocupado ali pela brita, vezes a aceleração da gravidade. Então, é esse volume aqui que a gente está desejando. A força de tração é uma força que ela vai ser dada como a massa que foi aferida na balança vezes a aceleração da gravidade. Porque é aquilo que o cabo está segurando. Eu vou transformar essa equação substituindo o que a gente sabe. Então, percebam que a aceleração da gravidade, ela corta. Ela é um membro comum em toda a parcela. Então, a gente vai ficar... Bom, então, como eu disse para vocês, eu quero o volume ocupado pela essa brita, para eu poder obter essa massa específica, né, que é o volume do sólido. Então, o volume vai ser... Então, é essa fórmula aqui que eu vou utilizar para determinar o volume da brita. Bom, vocês podem me perguntar, e a massa específica da água? Bom, a massa específica da água já é dada. Como eu estou trabalhando com quilo, eu vou trabalhar com 1 kg por dm ao cubo. Eu sei que 1000 kg por metro cúbico é a massa específica da água. E aí, fazendo a conversão, a gente chega nesse valor aí. Então, eu vou usar 1 kg por dm cubo. Sei que o volume é igual a massa menos a massa submersa. A massa que a gente vai usar é essa massa de 2 kg. Menos a massa submersa, que é 1,24. Dividido pela massa específica da água, que é 1. Então, o volume aqui, tá? Lembrando que isso aqui é quilo, e aqui é quilo por dm ao cubo. Fazendo essa conta, a gente vai encontrar um volume de 0,76 dm ao cubo. Então, esse é o volume dos sólidos. A massa específica que eu quero, que é a massa específica da brita, ela é ρ vezes a massa dividido pelo volume do sólido. A massa é a massa no estado saturado com superfície seca, 2 kg, dividido pelo volume que a gente acabou de determinar, que é 0,76 dm ao cubo. Então, o ρ... Bom, para
próxima propriedade dos materiais que nós temos aqui é a massa unitária. E a massa unitária é algo bem importante, principalmente no processo de dosagem concreto e também para saber o volume desse material ocupado em um determinado recipiente. Aqui, na massa unitária, a gente usa o volume aparente. Então, a gente considera, além do volume do sólido, a gente considera também o volume dos vazios, tá? Então, é massa dividido pelo volume aparente. Lembrando que nós temos aqui a representação da massa específica como deltinha, mas a gente vai ver também que ela pode ser representada pela letra U, Uzinho. Então vamos para um exemplo prático. Foi feito um ensaio para determinação de massa unitária de uma brita, com os seguintes resultados. A massa do recipiente é 9,7 kg. A massa do recipiente mais a amostra é 38,2 kg. O volume do recipiente é 20 dm ao cubo. Calcule a massa unitária dessa brita. Bom, a massa do recipiente é a massa que vai conter a minha brita. E por isso que a gente tem que fazer a aferição dessa massa, que ela vai interferir no meu resultado. Então, essa massa a gente também chama de tara. Para eu calcular a massa unitária dessa brita, né, que seria massa, e aqui essa massa é a massa da brita, tá? Então eu tenho que descontar a massa do recipiente, ok? Então eu pego aqui os 38,2 quilos e desconto a massa do recipiente, que é 9,7 quilos. Divido isso pelo volume do recipiente, porque aqui eu quero o volume aparente, contando os vazios. Então, 20 dm ao cubo. Então, essa é a massa unitária dessa brita. A próxima propriedade é a compacidade. A compacidade refere-se ao quão compacto encontra-se o solo. A compacidade é dada por C e é a relação de volume do sólido sobre o volume aparente, ou seja, eu quero a relação percentual de partículas sólidas que existem desse solo nesse recipiente. O quão compacto esse solo está em relação ao volume dele ocupado, se tem mais sólidos, se tem mais vazios, e esse índice é dado em porcentagem. Nós podemos fazer as devidas substituições de massa específica e massa unitária, a gente consegue determinar a compacidade nesses termos. Então vamos fazer um exemplo aqui. Determinar a compacidade de uma areia, onde a massa unitária dessa areia é 1,80 gramas por centímetro cúbico, que apresenta em seu estado natural uma massa específica de 2,67 gramas por centímetro cúbico. Vamos lá, então, aplicar a equação que envolve massa específica e massa unitária, que é essa equação aqui. Então, a compacidade vai ser % 67% de compacidade dessa areia. A próxima propriedade é a porosidade. Ela é a relação de vazios para o volume total. Então, aí ela vai determinar a quantidade de vazios que existe no meu material. Então, como que eu posso determinar isso? Eu pego o volume aparente menos o volume de sólido. Eu vou ter só os vazios. Então, eu faço essa relação de volume de vazios com o volume aparente. Eu tenho que multiplicar por 100 porque eu tenho que dar esse valor em porcentagem. Eu posso simplificar essa equação para essa daqui, onde eu tenho os termos de massa unitária e massa específica. Bom, então vamos determinar o percentual de vazios de um material cuja massa específica é de 2,5 kg por dm ao cubo e massa unitária de 0,85. Então, eu vou utilizar essa equação aqui.
Então, vamos lá? Então, P, que é a porosidade, vai ser... Esqueci de um detalhe aqui, isso aqui tem que ficar entre parênteses. Porosidade é de 66%. Outra propriedade que nós temos é a absorção, que é a capacidade de absorver ou reter um fluido. E isso vai ser muito importante para a gente aqui, porque a gente vai ver muito disso nos nossos agregados. Então, a absorção é A, que é igual a massa saturada. O que é a massa saturada? É a massa do sólido saturada em água, mergulhada em água, menos a massa seca. Isso tudo dividido pela massa seca. E a absorção também é dada em porcentagem, então a gente tem que multiplicar por 100. Então, vamos para um exemplo aqui. Lembra lá aquele primeiro exemplo que nós fizemos, da brita? Então, voltamos com ele aqui. Por que voltamos com ele? Porque nós tínhamos a massa no estado saturado com superfície seca igual a 2 kg. Mas a brita ela foi levada em estufa por 24 horas, ou seja, retirou essa água que estava interna nas partículas. E aí ficou só a massa seca do material, que a gente fala, que é 1,89 kg. Então, nós temos a massa saturada, que é 2 kg, e nós temos a massa seca, que é a massa após a estufa, que é 1,89 kg. Então, através desses dois valores, eu consigo determinar o quanto que essa brita absorveu de água. A absorção, ela vai ser igual a 5,82%. Bom, outra propriedade que é bem similar à absorção é a umidade. Então, vai ter em determinados casos que a gente, em vez de falar de absorção, a gente vai falar de umidade. Quanto de umidade existe dentro desse material, que é uma característica bem similar à absorção, né? Que mede a quantidade de fluido, né, retido pelo material. Então, a fórmula é bem similar. Então, a umidade, aqui pra gente, em material de construção, é H. Então, é a massa saturada menos a massa seca dividido pela massa seca vezes 100%. Então, a gente vai calcular aqui, a gente vai determinar a quantidade de água que existe nessa mistura. Quando eu pego 122 quilos de areia A, com umidade de 2,3%, e 148 quilos de areia B, com umidade de 3,2%. E aí eu quero saber qual que é a quantidade de água que vai existir nessa mistura. Então, para eu saber essa quantidade de água, eu vou ter que utilizar essa equação. Determinar, na verdade, a massa seca, tá? E eu vou fazer isso para cada uma das areias, porque eu preciso desse valor, tá? Porque, na verdade, aqui é saturado, né? Mas aqui a gente pode falar no estado natural, porque no estado natural de todo o solo, existe uma certa quantidade de água incorporada ali. Mesmo que não seja perceptível, mas há. Eu só vou ter o material totalmente seco quando eu coloco ele em estufa. Aí sim, eu tenho material totalmente livre de água, tá? Então, vamos lá. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso isolar o MS. Essa equação aqui eu vou utilizar para determinar a massa seca
de cada uma dessas areias, da areia A e da areia B. Lembrando que eu já tenho a massa, tá? No estado natural, que é um estado que já tem uma certa quantidade de água. Areia A. Nós vamos ter aqui MS, que é a massa seca, vai ser a massa saturada, que é 122, dividido, isso aqui em quilo, tá? Dividido pela umidade dessa areia, que é 2,23, 2,3 dividido por 100, tá em porcentagem, mais 1. Logo, nós vamos ter uma massa de 119,26 quilos. Vou fazer o mesmo processo para a areia P. Eu obtive a massa seca para eu conseguir obter a diferença entre a massa saturada desse material menos a massa seca, ou seja, a massa que contém a massa de sólido com água menos a massa só do sólido, e aí vai me resultar apenas na quantidade de água. Então, como que a gente vai fazer isso? Determinar a quantidade de água primeiro na areia A. Bom, eu tenho a quantidade de água saturada. Eu tenho a massa saturada, que eu chamei de MSAT. Menos a massa seca vai me resultar na massa de água, né? Ou seja, a quantidade de água nesse referido material. Então, aqui eu vou ter faço o mesmo processo para a areia B. Então, eu obtive a quantidade de água para cada uma das areias. Então, a gente percebe que a areia P tem maior quantidade de água, porque tem 4,59 quilos. Bom, então, a quantidade de água, quando eu misturar essas duas areias, vai ser quanto? Vai ser a soma dessas quantidades de água. Se eu misturar esses dois materiais, eu vou ter a massa total de água, que eu vou chamar de M água T, de total. E se eu converter isso para volume, tá? É só lembrar do peso específico da água, né, que é igual a 1 kg por dm ao cubo, ou 1 kg por litro, eu vou ter que essa quantidade é igual a 7,33 litros. Essa é a quantidade de água que nós temos na mistura entre areia A e B. Permeabilidade. O que seria permeabilidade? É permitir a passagem de gases ou líquidos no material. Então, na construção civil, a gente tem diversos materiais com essa característica, tá? E tem umas que é muito importante para a finalidade. Aqui, nós temos um exemplo de um piso drenante. Então, isso aí é uma peça de concreto, onde a gente tem poros elevados, um volume de vazios excessivo, justamente para permitir a passagem de água nesse material. Só que, né, entretanto, algumas vezes essa permeabilidade pode ser ruim, pode ser danosa para o nosso material. Um exemplo disso é a deteriorização do concreto, carbonatação. Então, aqui nós temos um ensaio em que a gente mede o nível de carbonatação que o material contém. Então, a gente prepara um corpo de prova e prepara uma solução, coloca esse corpo de prova na solução e aí verifica quanto que a carbonatação entrou. Se o material apresentar esse aspecto roxo, significa que não há carbonatação. Quando ele apresenta essas manchinhas aqui, ó, é porque tem carbonatação.
tá? Aqui é porque o produto não reagiu com nada, com carbono, porque não tem carbono. Aqui é porque ele já reagiu. Então, isso é muito importante, porque a carbonatação é um processo danoso, prejudica estruturas de concreto armado, né? Principalmente a corrosão da armadura e tudo mais. Então, é importante fazer essa verificação. E quanto menor for a permeabilidade desse concreto, melhor, porque se ele tiver uma permeabilidade excessiva, ele vai permitir a passagem desse gás e vai trazer danos nesse material. Outra propriedade bem importante, a resistência ao calor, que é a capacidade do material resistir à ação prolongada de altas temperaturas sem se deformar. O primeiro material que nós temos aqui são os materiais refratários, que eles resistem à temperatura acima de 1580 graus, ou seja, ele resiste bastante a uma temperatura bem excessiva. E a gente tem um exemplo clássico disso, esses tijolos refratários, que a gente aplica principalmente em churrasqueira, né? Principalmente nessa área aqui, ó, onde irá receber o calor, né? Onde vai ter a chama. Então, essas churrasqueiras que nós temos normalmente, essa parte interna é feita com tijolo refratário. Os demais componentes da churrasqueira não é feito com tijolo refratário, porque esse tijolo é bem caro, tá? Nós temos também o concreto refratário, que pode ser utilizado nessa parte interna. Outro material que nós temos são o material de dificilmente fundido, que resistem a temperaturas de 1.300 graus a 1.580 graus. Então, eles, quando na presença de calor, eles resistem razoavelmente bem, não tanto quanto o refratário, e eles são dificilmente de serem fundidos com uma temperatura tão alta, né? Eles não se fundem, eles não transitam de estado tão facilmente. Então, um exemplo são os materiais cerâmicos, como os tijolos, que têm essas características. Outro material que nós temos aí, né, outra classificação, são os facilmente fundidos. E aí, esse material, ele resiste a uma temperatura bem baixa, né, abaixo de 1.300 graus Celsius. Então, com essa temperatura baixa, ele se funde rapidamente. É o caso do aço. A gente utiliza essa característica justamente para a gente poder moldar o aço da forma que a gente deseja. Outra propriedade que nós temos é a corrosão. Corrosão é a perda de parte do material como resultado de reações deste com substâncias do meio. As armaduras de aço que existem no concreto armado. A gente precisa proteger essas barras de aço contra a ação do ambiente para que não ocorra a corrosão. E se ocorrer esse problema, vai ocorrer a deteriorização toda do material. O concreto ele vai se desfazendo juntamente com o desgaste, né, com essa corrosão das barras. Isso é um problema seríssimo e acaba com a resistência do material. E nós temos também a corrosão em estruturas metálicas, obviamente. Isso também é um problema. Então, a gente precisa tomar medidas para prevenir essa corrosão, como pintura, algum processo para proteger essas barras contra essa corrosão. Outra propriedade que nós temos, que é a mais importante de todas, que a gente vai trabalhar bastante aqui, é a resistência mecânica. Então, a resistência mecânica é a propriedade segundo a qual o material resiste a ações das solicitações. Nós temos essa característica como importante porque ela vai mostrar se o meu material resiste ou não a uma determinada carga. E as nossas estruturas, elas têm cargas e esse material precisa resistir, precisa ser durável para essa carga. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês conseguirem entender esse processo, essa questão da resistência mecânica.
Então, eu trouxe uma ponte rolante, essa viguinha amarela aqui é uma viga de aço. Qual o valor de carga que a ponte rolante consegue suportar? Quanto que essa ponte vai conseguir transportar? E é isso que a resistência do material vai nos dizer. Compensa eu fazer que tipo de material que eu preciso usar? Qual que é a viga de aço que eu tenho que usar aqui? Então, eu preciso saber o quanto que ela suporta para eu saber qual que é a carga que eu posso empregar nela ali. Então, uma forma da gente conseguir determinar isso aí é através da tensão, tá? Então, a tensão é uma propriedade bem importante que vai determinar a resistência desse material. E a tensão ela é definida como força sobre área. Então, nós temos a força aplicada em uma determinada área. E dessa forma, a gente consegue determinar a sua tensão. Então, a tensão é dada em kgf por centímetro ao quadrado, newton por milímetro ao quadrado, ou MPa, né, megapascal. Então, é assim que a gente consegue determinar a tensão, né, o quanto que esse material consegue suportar de carga, né, de acordo com a área da sua seção, e assim representa a sua resistência. Bom, para eu conseguir dizer, olha, esse material ele é suficiente, ele consegue suportar X carga tranquilamente, é satisfatório na engenharia, eu preciso determinar a sua deformação. Por quê? Porque quando eu aplico uma ação, qualquer que for, ela vai me trazer uma consequência, ela vai trazer uma deformação, né? um dano ali no meu material, uma ação no meu material. Então, eu preciso determinar essa deformação, porque se a uma determinada carga esse material se deformar muito, isso não pode ser interessante, tá? Para o meu material. Então, a deformação, aqui eu trouxe a definição bem básica, tá? A deformação longitudinal do material, que é o comprimento inicial da minha peça, LF, menos o comprimento inicial, dividido pelo seu comprimento inicial. Ou seja, o quanto que variou o comprimento dessa peça com a aplicação da carga pelo seu comprimento inicial. Assim eu tenho uma deformação. Então, a deformação é uma unidade adimensional. E aí eu trouxe um exemplo clássico aqui, que é uma peça, né, um cilindro aqui, submetido com o comprimento inicial L0, submetido a uma força de tração, ou seja, uma força que puxa esse material. Então, ao puxar esse material, a gente está tendo uma tendência de alongamento. Então, a tendência desse comprimento L0 é aumentar. Então, eu tenho um LF maior do que o L0, isso ocorre na tração. E eu tenho um outro cilindro que também tem um comprimento L0, porém eu aplico uma carga de compressão, ou seja, eu tento comprimir esse material, reduzir o seu tamanho. E assim, o meu comprimento LF é um comprimento menor do que o L0, ou seja, é uma carga de compressão, tá? Isso é muito importante, tração e compressão, que a gente vai trabalhar muito com esses conceitos, principalmente compressão para o concreto. A gente vai ver que o concreto, ele é bem resistente para esse esforço em específico, tá? Então, eu trouxe aqui, com a definição de tensão e a definição de deformação, a gente traça um gráfico tensão-deformação que a gente consegue observar o comportamento desse material. E aí a gente consegue perceber a região que é elástica, onde esse material apresenta esse comportamento, e aonde ele apresenta o comportamento plástico. E aí eu vou distinguir essas duas propriedades, tá? Então eu trouxe aqui um videozinho para mostrar justamente esse ensaio onde a gente obtém esse gráfico tensão-deformação. Então aqui a gente tem a força, tá? E aqui a gente tem a deformação. Força ou tensão aqui, tá? Então aqui eles estão fazendo com uma barra de aço. Perceba que há uma restrição
que é um encurtamento da seção transversal nessa barra de aço, que é o momento em que ele já está numa região plástica, já está bem deformado, e aí ele já está em eminência de ruptura e o ensaio acaba, tá? Bom, então, na resistência mecânica, nós temos vários tipos de solicitação. A gente viu ali a tração e a compressão. Então, novamente aqui, a compressão vai reduzir, né, o comprimento do material, a tendência de reduzir o comprimento dele. A tração tem a tendência de alongar, né, uma força longitudinal, né, tentando puxar esse material. E nós temos a flexão, né, que é a tendência de curvatura da peça. Nós temos o cisalhamento, que é a tendência de corte do material. Então, essa carga é uma carga perpendicular ao eixo da peça, tá? O eixo da peça nesse sentido aqui, tá? Então, a tendência de cortar essa peça, fatiar, é conhecido também como força cortante. E nós temos a torção, né, que tenta girar esse material ao longo do seu comprimento. A torção é bem vista na mecânica, né, na parte mecânica e peças mecânicas de automóvel, etc. A gente não vai entrar tanto, nós não vamos ver muito isso nos materiais de construção. Bom, a próxima propriedade que nós vamos ver, tomando gancho aí desse gráfico tensão-deformação, é a elasticidade. A elasticidade é a tendência que os corpos apresentam de retornar à forma primitiva após a retirada de um esforço. Então, a gente pode imaginar uma mola, em que eu aplico a carga e ela estreita, e aí quando eu retiro a carga, ela volta no seu estado inicial. É isso que é elasticidade, tá? Então, tem materiais que tem essa região bem definida, né? Que quando eu aplico a carga, ele apresenta uma deformação tão mínima que quando eu tiro essa carga, ele volta ao seu estado original. E na engenharia, a gente gosta de trabalhar nessa região, que é a região mais interessante pra gente. E aí, né, a gente tem diversos materiais que têm esse comportamento. Aqui um exemplo de um vidro com essa característica, né, essa flexibilidade. A gente pode apertar que ele sempre vai voltar ao seu estado inicial. Isso é uma tendência da tecnologia hoje em dia, dos celulares principalmente, de a gente utilizar as telas com esse tipo de vidro, né, que a gente consegue flexionar ele da forma que a gente quiser, sem quebrar. Uma outra propriedade que é oposta à elasticidade é a plasticidade, que é a capacidade dos corpos de serem moldados, de se aldegarem até formarem lâminas sem, no entanto, se romper. Na verdade, eu não gosto muito dessa definição, mas porque ela é muito complexinha, mas de forma bem prática, a plasticidade é uma deformação permanente do material, diferente da elasticidade. Então, quando eu aplico a carga no material e ele se deforma, aquela deformação ela não sai mais, ela permanece no material. Então, se eu dobro uma chapa e ela fica naquele estado, é porque ele está no regime plástico, ele está na sua plasticidade, tá? Então, quando ele fala de deformar, de serem moldados, é porque a gente tem muitos materiais que a gente tem essa característica, como a argila. Então, a argila, quando a gente pega a argila, né, o solo, mistura com água, a gente cria uma plasticidade alta desse material e a gente consegue moldar esse material na forma que a gente quiser. E aí, quando ele estiver seco, ele não sai daquela forma. É o que acontece também com o concreto no estado fresco. Ele tem uma certa plasticidade que a gente consegue moldar ele na forma que a gente quer, e quando acaba aquilo ali, ele fica naquele estado, naquela forma que a gente deixou, tá? A gente vê isso também em metais, principalmente no aço. Então, a gente consegue pegar chapas de aço e dobrar ela no estado que a gente quer, deformar ela no molde que a gente quer. Isso também trabalhando no estado plástico desse material.
Bom, a próxima propriedade também são duas propriedades que eu vou apresentar aqui e que são opostas. A primeira que eu vou apresentar é a ductilidade. A ductilidade é a capacidade do material ser submetido a uma deformação plástica apreciável antes de sofrer uma fratura. E isso é interessante na engenharia, porque pensa, se eu tenho uma casa e eu começo a elevar a carga daquela casa, e assim, eu não sei qual que é a resistência daquele material, né? E eu não sei qual que é a capacidade dele. Mas ele começa a avisar, ele começa a deformar, isso é um aviso já que aquele material não está resistindo, já está na sua capacidade máxima e eu preciso trocar. Então, a ductilidade é esse material ir deformando, e deformando, e deformando, e depois romper. Tá? Diferentemente, que eu vou mostrar, da fragilidade, tá? Então, o que acontece? Ó, aqui um exemplo clássico disso. Aqui eu tenho uma viga de aço, que nesse caso aqui, esse ambiente foi submetido a um incêndio, tá? Então, era uma estrutura metálica, e a gente sabe que o aço ele não tem uma característica muito boa para resistência ao fogo e ao calor. Então, ele se deformou. Mas o fogo não foi tão intenso e não foi tão prolongado, houve uma ação bem rápida aqui para extinguir esse incêndio, por isso a estrutura não rompeu, né? Ele não chegou no seu ponto de fundição e não deixou a estrutura cair, que era o crítico, né? Mas a viga aqui, nesse caso aqui, ó, essa viga aqui, ela se deformou. Tá vendo como ela tá curvada? Ó, aqui dá pra ver direitinho que ela tá curvada. Isso é porque a minha viga, ela já tava na deformação plástica, mas o aço, ele tem uma característica de ductilidade incrível, muito boa. Então, ele vai se deformando, deformando, deformando antes de romper. Então, ele estava deformando e segurando a estrutura. Então, isso é uma característica importante, né? Essa ductilidade. Porque se fosse um outro material que não tivesse essa ductilidade, já estaria tudo no chão, tá? Então, isso vocês vão ver também lá em concreto armado, o porquê de utilizar o concreto mais a armadura. Porque o aço vai dar ao concreto essa característica de ductilidade, que é fundamental nas nossas estruturas. E aí nós temos o oposto, que é a fragilidade. A fragilidade, o material ele vai romper sem nenhuma deformação prévia. Então, a gente tem um exemplo disso, o vidro. Qualquer coisa, se eu chegar na carga máxima do vidro ali, pá, né, que é a carga de ruptura dele, ele nem vai deformar, ele vai quebrar, ele vai espatifar. O mesmo ocorre com o concreto, acredite ou não, tá? O concreto simples, sem armadura, sem barra de aço, ele se rompe fragilmente, ou seja, ele não se deforma antes da ruptura, ele vai direto para a ruptura, ele quebra, diferente do aço nessa situação aqui, que vai se deformar antes de romper, tá? Próxima propriedade é a dureza. A dureza é a resistência dos materiais a uma deformação permanente. E a gente mede essa dureza através de ensaios, tá? Então a gente consegue submeter os materiais, definir, né, a dureza de cada material. E essa dureza, ela é medida através de um ensaio de penetração. Essa ponta aqui, né, são diversos ensaios, tá? A gente pega um material com uma dureza bem elevada, tá? E penetra no outro material que a gente quer fazer essa medida, no caso, esse material aqui. E aí, a gente penetra esse material, né? Penetra essa ponta aqui e determina quanto que essa ponta entrou no material. E aí, cada ensaio tem uma escala e a gente consegue dizer a dureza desse material através dessa escala, ok? Outra propriedade é a tenacidade.
A tenacidade é a resistência que o material oferece ao rompimento por choque ou percussão. E também há ensaios para a gente conseguir determinar essa tenacidade, tá? Bom, a tenacidade a gente mede, tá? Através desse ensaio, que é o martelo, que tem, pode ter uma ponta ou não, e a gente vai aplicando no material, tá? Aqui tá o material aqui. A gente vai aplicando, vai fazendo esse movimento, tá? De choque mesmo do material até ele se romper. E aí a gente traça também um gráfico tensão e deformação. E a tenacidade, ela vai ser justamente a energia absorvida por esse material, ou seja, vai ser a área debaixo da curva de tensão e deformação. A resiliência é a capacidade de um material absorver energia quando ele é deformado elasticamente. A tenacidade aqui, tá? Vai ser toda a área da curva de tensão e deformação, até a ruptura. Por quê? Porque eu quero a quantidade de energia necessária para o material deformar até romper. Já na resiliência, eu quero a capacidade do material absorver energia na região elástica, tá? Então, naquela parte em que ele tem o comportamento elástico, eu quero medir quanto de energia que esse material absorve, tá? Então, a gente faz a determinação dessa resiliência através do gráfico tensão e deformação, tá? Então, aqui nós temos dois tipos de gráfico. Nós temos o gráfico tensão e deformação de um metal, tá? De um material metálico. Então, por isso que ele tem essa característica aqui, né? Essa reta, né? Que é a região elástica dele. Depois ele tem uma região plástica. E aqui ele já determinou a quantidade, né? O ponto aqui, ó, em que esse material apresenta comportamento elástico e assim possa determinar a sua resiliência, tá? Aqui, nesse segundo gráfico, nós temos a resiliência de um material cerâmico, tá? E aí, a gente percebe que essa resiliência é um pouco maior, tá? Do que um material metálico, ok? Então, isso é importante a gente observar, né? Que esse material cerâmico, ele vai absorver mais energia na parte, nessa região elástica, né? Do que um metal. A outra propriedade que nós temos é a resistência à abrasão. Bom, a resistência à abrasão é a propriedade do material resistir ao uso contínuo, sem perda de massa, volume e quantidade. Então, a gente vê muito falar de resistência à abrasão quando a gente fala de piso. Por quê? Porque é o local onde sofre mais esse processo danoso abrasivo, tá? Então, aqui, ó, mostra como que é o processo de abrasão. Então, aqui nós temos um exemplo de como que ocorre esse processo de desgaste desse material. Então, ocorre quando um material é desgastado ou danificado em um impacto com um ângulo muito baixo, tá? Que aqui é um exemplo de uma pedra, né, impactando um piso, tá? E aqui nós temos um ângulo de impacto bem baixo. E aqui, ó, o desgaste entre dois corpos, né? Sempre nós temos uma região rugosa no material, na superfície do material, e a que passa por cima também tem a sua rugosidade. Então, a gente pode imaginar aí um pé, né? Vamos pensar em um piso e a gente caminhando nesse piso. Então, o nosso pé, a sola do nosso sapato, ele tem uma certa rugosidade, e isso também vai acabar trazendo um dano, um desgaste abrasivo nesse piso. O mesmo aqui, ó, nessa segunda situação, onde a gente tem três corpos. Onde que a gente pode ver isso? Em um piso onde tem muita poeira. E aí, ou areia, terra, enfim. E isso traz um desgaste bem maior para o meu material, tá? Então, a gente acaba vendo pisos com esse aspecto que é o dano abrasivo, né? Então, quanto maior a resistência à abrasão desse piso, melhor. Principalmente em ambientes
onde há um fluxo gigantesco de pessoas, por exemplo, em escolas, hospitais, ambientes públicos, exigem que o piso tenha uma resistência à abrasão bem considerável. E aí a gente traz uma escala, né, principalmente para piso, uma escala que a gente chama de PEI. E essa escala, ela vai medir a resistência desse material, tá? Então a gente tem o PI que é 0, que é muito baixo, ou seja, esse material ele não tem uma resistência abrasiva tão considerável. Por isso que aqui já tem a recomendação do ambiente de onde aplicar esse piso, no caso, paredes, tá? PI 1, que é baixa, moderada, até PI 5, que é alta, que é áreas onde há um agente abrasivo muito alto, né? Aqui, ó, fala, ó, alto tráfego de pessoas. Então, áreas externas, comerciais, industriais. A última propriedade que nós vamos ver é a durabilidade. E a durabilidade é algo bem importante que a gente precisa analisar nos nossos materiais, como a resistência mecânica, tá? Então, a durabilidade é a capacidade dos materiais de manter suas propriedades ao longo do tempo. Então, nós temos vários agentes externos do ambiente mesmo que provoca danos nesse material. E de tempos em tempos a gente precisa dar manutenção desse material para a gente conseguir ter uma grande durabilidade dele. Então aqui eu estou trazendo uma estrutura de concreto, onde a gente percebe que tem algumas trincas, né, algumas aberturas. Aqui é mofo, essa região escura, e mofo se dá devido à umidade, né? E esse mofo ele pode trazer danos, acabar com algumas propriedades mecânicas desse material. Então é importante determinar algum meio para evitar esse mofo aqui, esse bolor na minha viga, na minha estrutura, tá? Então é importante a gente verificar esses detalhes. Quanto à abrasão, a abrasão está muito relacionada com a durabilidade, né? Como a gente viu, o piso fica bem deteriorado, acaba com a sua característica, né? E acaba com a sua durabilidade. E aqui nós temos que garantir que essa estrutura vai durar muito tempo, vai ser uma estrutura que vai ter sua função, sua funcionalidade bem extensa. Então é importante que a gente verifique isso. Com relação à permeabilidade também é algo importante para a gente verificar. A resistência abrasiva, a resistência mecânica também afeta na durabilidade. Então todas essas propriedades que eu falei anteriormente vai afetar de certa forma na questão de durabilidade, e é importante que a gente verifique isso. Aqui eu trouxe uma estrutura antiga, né, que a gente vê principalmente no nosso estado de Minas, que tem muitas estruturas antigas, mas percebam que o tempo não foi tão bom com a estrutura. É claro que a estrutura está de pé ainda, mas tem alguns detalhes né, da estrutura que já está totalmente comprometida, mas a gente quer deixar a nossa estrutura como um marco, né? Também. Então, com relação às propriedades, é só. Até, pessoal!